Exatamente, eu sempre esqueço. Devia ter um esquema para gravar automático, eu sempre esqueço de gravar. Pelo menos esse semestre eu estou lembrando no começo e não no final da aula. Isso já é um avanço. Verdade. Até o. Talvez daqui uns 5 anos eu lembre de gravar quando eu começar a aula de fato. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prisão preventiva e liberdade provisória. Inclusive, a nossa aula inteira será sobre esse tema, tá certo? E, aliás, antes de começar, né, os nossos trabalhos vão ser apresentados a partir do dia 17. Então, opa, deixa eu pegar, dia 17, dia 24, né? Metade dos trabalhos no dia 17, outra metade no dia 24, certo? Então, Perfeito. se vocês quiserem passar um trabalho na frente do outro, não tem problema nenhum. A ordem não me importa tanto, o que me importa é o conteúdo das apresentações. E para a entrega dos trabalhos, podem me mandar todos no dia 24, tá ok? Fechou. Professor, Fechado? Pode falar, André. tudo bem? Mas o Tudo senhor ótimo não com vai você. definir, o senhor não vai definir quais são os grupos que vai apresentar no dia 17 e outro no dia 24? Não, pode. Se vocês. Ou a gente faz na outra sala, a gente fez no esquema grupo um, grupo 2, grupo 3 e assim sucessivamente, né? De acordo com aquele tema que eu tinha passado, com aquele relatório que eu tinha passado. Mas nas outras turmas, nos anos anteriores, como a maior parte foi presencial, eles acabaram falava, olha, essa aula eu não vou, então eu tenho um problema, tenho um compromisso, então eu não vou apresentar, posso apresentar na outra, daí eu fazer a modificação. É, se vocês preferirem, a gente apresenta metade, metade de acordo com aquela, aquela tabela que eu fiz, né, dos temas, mas se vocês preferirem, é, vocês também podem definir quais os grupos vão apresentar no dia 17 e no dia 24, porque não tem problema nenhum um apresentar antes do outro. Não, Não, não é que interfere. para mim, no caso, seria importante para me programar, entendeu? E não correr o risco de todo mundo ficar pro dia 24. Não, Eu acho que não. assim, A ideia é. eu Pode acho que a falar, sugestão Heloísa. que você deu, professor, de metade, metade, eu acho que é mais conveniente, porque daí a gente já se programa, a não ser que alguém, Sim. né? Essa é a minha opinião. Eu acho mais interessante, assim, eu acho mais fácil colocar. São oito temas, não são? São, Os são quatro 8 temas. primeiros temas. Os quatro primeiros no dia 24 e os quatro seguintes no dia. Os quatro últimos no dia 27. Agora, Não, é 17 e aliás, no dia 24. 17 e no dia 24. E no dia 17, os quatro primeiros, e no dia 24, os quatro seguintes. Agora, caso alguém tenha algum problema, que não vai poder ir no dia 24 ou no dia 27, que fale que fale, olha, posso apresentar no dia. Meu grupo pode apresentar antes ou pode apresentar depois, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Ok. Mas podemos seguir, pessoal? Podemos. Professor, deixa eu só colocar uma coisa. O Júlio hoje me mandou uma mensagem dizendo que. Deixa eu contar. Na realidade, assim, ele é um aluno que veio no meio do curso de outra faculdade. E a grade de lá era diferente da nossa. E aí a Unib, ela fez eu acho que um levantamento e viu que ele estava com uma defasagem. Então, ele vai, eu não sei, ele está fazendo só adaptação por conta de grade, então ele não estará conosco, ele pediu para avisá-lo. Ah, beleza. Então ele não faz mais parte da nossa turma. Não, ele ia ficar, acho que no grupo 3.
sobre competência. Se eu tiver errado, me corrijam quem faz parte desse grupo. Sem problema. Não tem só me confirma isso, que daí ele sai do... Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Como você está, Gleice? Tudo em ordem, graças a Deus. Legal. Vamos lá. Então, mas tranquilo. Ainda bem que você me falou, que daí eu não fico preocupado com ele não estar na aula. Isso. Professor, então, o senhor já seguir aqui para aula? estabeleceu data para apresentação dos trabalhos? Acabei de estabelecer, dia 17 e dia 24. 17 e 24? 17 e 24. Tá, e quais grupos? É que eu entrei agora, só consegui entrar agora, desculpa. Do 1 ao 4, a priori, do 1 ao 4 no dia 17, do 5 ao 8 no dia 24. Tá ok, obrigada. Vamos lá? A gente pode seguir? Se tiver mais alguma pergunta sobre a apresentação, eu estou à disposição. A gente faz e depois a gente começa. Podemos seguir, então. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre prisão preventiva e liberdade provisória. Deixa eu só pegar uma... Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Somente eu estou abrindo aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer a apresentação aqui do... Opa! Como eu faço para voltar tudo? Pronto. Vamos lá. Todos estão vendo o slide? Sim. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, né, quando a gente fala de prisão preventiva e liberdade provisória, a gente tem que saber, a primeira coisa é que a prisão preventiva é uma medida cautelar, né, uma medida cautelar pessoal, porque as medidas cautelares, elas são separadas em duas, as cautelares pessoais, que tratam do corpo do indivíduo, do corpo do acusado, do réu, e as medidas cautelares patrimoniais, que tratam dos bens do acusado, do dinheiro, dos imóveis, dos móveis, dos carros, de tudo que o réu tem em seu nome. E então a gente já sabe que, assim como outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, proibição de ingresso em determinados lugares, proibição de ausência da comarca, a prisão preventiva, ela é uma medida cautelar pessoal, pois trata sobre restrição de movimentos, ou monitoramento de movimentos, e trata sobre o corpo do acusado, certo? Incide sobre, não sobre o patrimônio, mas sim sobre o acusado em si, sobre a pessoa do acusado. E quais são as principais características e princípios? Primeiro princípio é a instrumentalidade. As medidas cautelares pessoais, elas devem ser utilizadas para fins específicos, para evitar prevenir determinadas condutas. Então,
a medida cautelar, ela deve ser instrumentalizada para que ela sirva para um fato, para fatos específicos. Então, imaginem só que a pessoa, de alguma forma, ela está tentando fugir para que não seja aplicada uma pena, caso ela seja condenada. Então, nesse caso, qual seria um instrumento mais eficaz para garantir que ela não fuja? Né? A proibição de contato com pessoas ou a proibição de se ausentar da comarca, por exemplo. Então, de acordo com o princípio da instrumentalidade, ela deve servir para aquele fim que ela se destina. Além disso, ela também é acessória, ou seja, ela não tem existência própria. Ela existe somente porque há um inquérito policial ou um processo penal em curso. Caso esse processo penal ou esse inquérito policial deixem de existir, a medida cautelar também deve deixar de existir da mesma forma. Correto? A medida cautelar também deve deixar de existir. Além disso, ela tem o caráter preventivo, ela deve prevenir alguma situação que pode colocar em risco o processo, a execução penal ou mesmo a própria sociedade, certo? Então, imaginem, e ela deve ser eficaz para prevenir esse, para prevenir alguma situação, certo? Alguma situação no processo, no inquérito, ou no inquérito policial, ou mesmo prevenir, evitar que a pessoa não realize alguma fuga. Ela também tem o caráter de provisoriedade. Isso significa que ela é provisória, que ela não deve perdurar indefinidamente no tempo. Apesar dela não ter um prazo de validade, as medidas cautelares, elas devem, no momento em que cessou o risco que ela visava prevenir, ela deve ser suspensa, deve chegar ao fim. Então, imaginem só que o objetivo da medida cautelar é evitar que provas sejam destruídas, que documentos sejam destruídos. No momento em que foi possível angariar aqueles documentos que existia-se forte suspeita que o acusado poderia destruir, cessa o motivo da cautelar existir, de modo que, nesse caso, a medida cautelar também deve deixar de existir, certo? Uma vez cessado o motivo da medida cautelar existir, a medida cautelar também deve deixar de existir. Importante dizer que ela deve ser proporcional. Então, uma medida cautelar, ela não pode ser mais gravosa do que a própria imposição da pena. Imaginem só que o delito, que se trata de uma pessoa primária com bons antecedentes. Uma pessoa primária com bons antecedentes, provavelmente ela será condenada numa pena mínima ou próximo da mínima. De modo que, se a pena do crime é de 2 a 5 anos, provavelmente ela faria jus ao regime aberto. E uma vez que uma prisão preventiva é muito parecida com uma prisão dentro do regime fechado, não seria possível. Aliás, seria possível, mas seria absolutamente desproporcional aplicar uma prisão preventiva nesse caso. Correto? Importante dizer que ela também precisa se mostrar necessária. A necessidade da medida cautelar, ela determina que, sendo suficiente uma medida cautelar mais branda, ela é preferível do que uma mais gravosa. Então, para o caso de uma proibição da comarca, uma retenção de passaportes serem suficientes
para evitar que a pessoa fuja, não é necessário que ela seja presa, que ela tenha a sua liberdade cerceada, certo? Então, a questão da necessidade, caso seja possível aplicar uma medida cautelar mais branda, ela é preferível do que uma mais gravosa. Além disso, temos também o princípio da contraditoriedade, que significa que as medidas cautelares elas estão submetidas ao contraditório. Obviamente, esse contraditório, via de regra, ele é exercido posteriormente à decretação da medida cautelar. Imaginem só que uma pessoa está sendo investigada e perguntam, e a forte suspeita que ele deseja destruir documentos. E o juiz, antes de perguntar, antes de determinar a medida cautelar que vai evitar essa destruição, por exemplo, proibição de frequência à empresa que ele trabalha, que a pessoa administra, ou mesmo a prisão preventiva. Imagina que antes de determinar essa medida cautelar, o juiz pergunte para o acusado: olha, estamos desconfiados que você vai destruir os documentos. Você concorda ou não com essa medida cautelar? Se ele tinha alguma dúvida se ele deveria ou não destruir os documentos, aí terá surgido a certeza e é provável que ele destrua os documentos, correto? Então, essa contraditoriedade, via de regra, ela é feita posteriormente à decretação da medida cautelar, sendo que o advogado ele vai dizer por que ele não concorda. O advogado ou o defensor irá dizer porque deve discordar, porque a medida cautelar deve ser suspensa, deve ser rejeitada. Além disso, há também a questão da cumulatividade, ou seja, as medidas cautelares elas podem ser impostas de forma cumulativa, pode ser imposta mais de uma medida cautelar àquela pessoa, correto? Imagine só que existe forte suspeita de fuga dessa pessoa, então o juiz pode determinar o uso do monitoramento, da tornozeleira eletrônica, né, do monitoramento eletrônico, juntamente com a proibição de se ausentar da comarca e retenção do passaporte. Por quê? Porque elas podem ser utilizadas de forma cumulativa, obviamente, caso elas sejam compatíveis. Não tem cabimento determinar a prisão preventiva do acusado e a proibição de se ausentar da comarca, porque é óbvio que ele, se estiver preso, ele não poderá se ausentar da comarca, porque estará numa prisão, estará sob a custódia do Estado, por exemplo. E, muito importante, um princípio basilar da medida cautelar é a motivação. Existe necessidade de motivação das medidas cautelares. Aliás, a gente deve dizer que, inclusive, essa questão foi objeto do pacote anticrime, que modificou amplamente o Código de Processo Penal e, inclusive, modificou o artigo 315, incluindo o parágrafo 2º, dizendo quando não se considera motivada uma decisão judicial. Então, no parágrafo, eu vou ler aqui para para ficar claro, porque quando a gente fala em motivação, quando existe uma completa ausência de motivação, pessoal, para a gente fica até mais fácil. Agora, quando essa motivação ela não está ausente, ela está camuflada de uma motivação inidônea, certo? Então, o artigo 315, parágrafo 2º, ele, nos seus incisos, diz o que não se considera fundamentação. Então, diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.
inciso terceiro, invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Inciso quarto, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso quinto, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que, no caso subjúdice, se ajusta àqueles fundamentos. E, finalmente, inciso sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de gestão no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ok, pessoal? Então, é importante não apenas que haja motivação, mas que essa motivação seja idônea, que essa motivação seja verdadeira e baseada em elementos concretos que estejam no processo. Não basta que estejam na cabeça do juiz, precisam estar nos autos, para que o juiz possa fundamentar. Certo? E Professor, vamos eu lá, estou com uma seguindo dúvida. aqui. Pode falar, quem está com dúvida? Deixa eu... Natália, Oi, Natália. tudo bem? Tudo? Prof, quando o juiz determina essa medida cautelar, existe algum prazo máximo para que ela surta efeitos ou não? É só quando realmente cessar aquele perigo, alguma coisa do tipo? Você quer, o juiz decretou a prisão, por exemplo, uma prisão preventiva. Não a Se prisão ela tem um prazo preventiva, mas determinado, pode ser a prisão preventiva ou não, até tem uma mesmo medida preventiva. a questão, por exemplo, de não frequentar determinados lugares ou não sair da comarca onde a pessoa reside, enfim, existe algum prazo máximo para essa medida ou não? Então, Natália, infelizmente não existe, nem para prisão preventiva, nem para as demais medidas cautelares. A prisão preventiva, ela ainda tem a questão de que ela pode ser que de 90 em 90 dias o juiz tem que justificar, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas não existe prazo máximo, infelizmente. Tá certo? O que pode gerar, inclusive, pode fazer com que a pessoa fique presa mais tempo preventivamente do que ela vai cumprir de pena lá na frente, certo? Ou que ela fique presa durante anos e seja absolvida ao final. Isso acontece. Eu lembro de um dos primeiros casos que eu tive lá no escritório, que eu peguei, que eu tinha me informado que uma cliente, ela ficou presa durante, eu acho que cerca de 3 anos, quando conseguimos finalmente a absolvição dela. Olha só o absurdo. Ficou presa preventivamente durante 3 anos e alguma coisa, e depois a gente a, conseguiu que ela fosse absolvida. E esse tempo, obviamente, não foi devolvido a ela, que por isso que a prisão preventiva tem que ser utilizada com absoluta cautela, o que não acontece, infelizmente, com o nosso judiciário, que acha que a prisão é a solução para tudo. Tá Mas e se certo? for o contrário, professor? Tipo, se a pessoa tá na prisão preventiva, aí o juiz determina realmente a prisão da pessoa, esse tempo que a pessoa ficou na prisão preventiva, conta, é diminuído? Conta, né? Ah, tá. Conta, Natália. Isso daí se chama detração, que é subtrair o tempo da prisão preventiva do tempo da pena que ele deve cumprir. Então, imagina que a pessoa foi condenada a 10 anos, mas ela já ficou 2 anos presa preventivamente. Então, só falta para ela cumprir 8 anos de prisão, certo? Quando eu entrei na faculdade, ainda tinha uns doidos, porque, na minha opinião, isso daí é conversa de doido. Falar assim, não, mas a prisão preventiva é uma prisão processual, então, não, até para que não se diga que é antecipação da pena, deve-se cumprir a prisão preventiva e daí conta do zero para que ela continue presa. Para mim, isso é papo de doido. Mas ainda existia esse papo de que não, que é isso.
a prisão preventiva, deixa ele cumprir mais 8 anos. Se ele ficou 2 anos preso, azar. Certo? Se a gente não tivesse a previsão de prisão preventiva, eu concordo. Então vamos fazer o seguinte: é proibido decretar prisão preventiva, e daí só depois do trânsito em julgado. Agora, você quer computar prisão, você não quer computar prisão preventiva como pena, sendo que a pessoa está presa efetivamente, isso daí ou é sadismo ou é papo de doido. Tá bom, Mas professor, obrigada. hoje é pacífico, hoje, Natália, é pacífico que o tempo de pena com o tempo de prisão preventiva conta como tempo de pena cumprida, tá certo, Natália? Tá certo, professor, obrigada. Nada. Vamos lá. Então, seguindo aqui, a gente tem algumas questões. Primeiro que a prisão processual, ela não indica culpa ou inocência. Então, não é porque a pessoa está presa que ela é culpada, nem porque ela está solta que ela vai ser inocentada ao final do processo. Inclusive, há mais uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que nesse ponto, na questão da prisão preventiva, houve mais avanços do que retrocessos. No artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, está expressamente escrito: não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento da pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia, certo? Isso significa que a prisão preventiva não serve como forma de antecipação da pena, tá? Dito, se existia alguma dúvida que a Constituição era constitucional ao dizer que somente se considera culpado após o trânsito em julgado da sentença, e daí a gente precisou de uma ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, para dizer que, olha, a Constituição realmente é constitucional. A lei deixou ainda mais claro que, olha, cumprimento de pena, certo? A pessoa, ela só pode ter uma prisão preventiva decretada se existirem os requisitos do artigo 312. Se não, se for como antecipação de pena, isso não é prisão preventiva. Isso é antecipação de pena que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, certo? Agora, importante a gente dizer que para prisão preventiva é necessário o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Tem alguns autores que vêm por uma linha do processo civil e que falam que que é fumus boniuris e periculum libertatis. É meio absurdo falar em fumus boniuris e periculum libertatis, pessoal. Pelo seguinte, fumus boniuris, o que significa fumaça do bom direito. Quando existiu um crime, quando existe a certeza que ocorreu um crime, existe a fumaça do bom direito? Não, não existe a fumaça de um bom direito. Existe, inclusive, o contrário da fumaça do bom direito. Existe a comprovação de que ocorreu algo ilícito. Então, se existe alguma fumaça, é a fumaça de que houve um crime, o fumus commissi delicti, certo? E também não há periculum in mora, porque o periculum in mora a gente trata da liberdade. Periculum in mora é o perigo de demorar para se colocar a pessoa em liberdade. Agora, no caso de uma prisão preventiva, o que existe é o periculum libertatis, é o estado de perigo causado pela liberdade do sujeito, pela liberdade do acusado, do suspeito. Isso sim existe para ser decretada uma prisão preventiva. Se não existir o perigo que essa pessoa em liberdade continue a cometer crimes ou que essa pessoa ameace testemunhas, destrua provas ou que ela tente fugir, não há qualquer perigo na liberdade dela, de forma que não pode ser decretada a prisão preventiva. Aliás, é muito importante a gente dizer que quando pedimos quando ao requerimento
de liberdade provisória ou um habeas corpus, a gente fala, sim, do periculum in mora, mas o periculum in mora é para que seja concedida imediatamente, o alvará de soltura, para que a pessoa seja colocada imediatamente em liberdade. Inclusive, no caso de habeas corpus, para que seja concedida a liminar já em habeas corpus, certo? Mas esse periculum in mora não se confunde com o periculum libertatis. O periculum in mora é o perigo da demora da pessoa, que a pessoa fique presa, porque cada dia que a pessoa fica presa, principalmente tratando-se de um inocente, é um dia que ela perde. Esse tempo não poderá ser devolvido a ela, correto? Importante dizer também que a prisão preventiva ela pode ser decretada tanto no inquérito quanto na ação penal. E em qualquer momento do inquérito, a partir da sua instauração ou na ação penal, até o trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado. Depois que transitou em julgado, a pessoa vai ser absolvida e não vai poder ser aplicada nenhuma medida preventiva, nenhuma medida cautelar, ou senão ela vai ser condenada e iniciará o cumprimento de pena. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ou podemos seguir? Pode seguir, professor. Vamos lá, então. E quem tem a legitimidade para requerer? Aliás, outro ponto que foi trazido pelo pacote anticrime, certo? Quem tem a legitimidade para requerer tanto a prisão preventiva como as demais medidas cautelares é o Ministério Público, a autoridade policial, o assistente de acusação, caso haja, ou o querelante, caso se trate de ação penal privada, certo? São essas pessoas que elas têm legitimidade para pedir. Então, são elas que pedem ao juiz para que o juiz determine a prisão preventiva. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva? Não, não pode. Inclusive, a redação, deixa eu pegar, acho que do artigo 311 do Código de Processo Penal diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Incluído, né, esse artigo foi modificado pelo pacote anticrime. Porque como era antes do pacote anticrime, pessoal, alguém sabe? O juiz poderia determinar de ofício a prisão preventiva antes do pacote anticrime? O que vocês acham? Acredito que sim. Exatamente, o André estava certo, o André está certo, meu xará. O juiz poderia decretar de ofício. Agora, por conta das modificações trazidas pelo pacote anticrime, por exemplo, a questão do sistema processual penal brasileiro passar a ser declaradamente acusatório, por conta disso, entende-se que o juiz ele não pode ter a iniciativa mais no processo. Ele deve simplesmente reagir ao que as partes requerem, ao que as partes pedem, certo? Caso o juiz ele tome a iniciativa, o que acontece é justamente a perda da imparcialidade. Ele acaba perdendo a imparcialidade e afeta o processo, o sistema acusatório, passando a ser misto ou inquisitório. Dessa forma, pessoal, o juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva. E se o juiz achar que é o caso de decretação da prisão preventiva, o que ele faz? O que você acha, Gleice? O que o juiz faz? O que ele faz, Heloísa? Não faço ideia.
ele pede interferência, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se é isso, do Ministério Público ou de alguma das partes que são legítimas? Eu acho que não. Que vocês acham? O que o juiz faz se ele achar que é o caso de decretação de prisão preventiva? Hoje vocês estão muito quietos, vocês têm que falar mais comigo. Estou me sentindo Professor, sozinho aqui. ele tem que estar de comum acordo com o Ministério Público para fazer esse pedido? Ou é unilateral dele? Poderia ser. Então, o juiz pode fazer acordo com o Ministério Público, Ricardo? Acho que não. Acho que não, senão Eles seria trabalham interferência, juntos, não. mas não pode ter acordo, tá? Isso já virou mídia, né? Imagina Senão acaba... imagina o que vai acontecer se aparece no jornal que... Vamos inverter aqui. Imagina se aparece no jornal amanhã que sei lá, vamos pegar o Gilmar Mendes tem acordo com a defesa da Lava Jato. O Gilmar Mendes é juiz, né? Imagina o que iam falar do Gilmar Mendes. Por muito menos já falam, né? Professor, eu acredito Imagina que se ele. falam. Pode falar, André. Eu acredito que mesmo se ele entenda que é caso de prisão preventiva, ele nada pode fazer, eu acredito. Guarda para ele. O André tá certo. Ele não faz nada. Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa, ele vai se mostrar imparcial. O juiz, ele não pode ser mais acusador do que o órgão acusador. Ele não pode ser mais real do que o rei. Então, caso o Ministério Público não peça a prisão preventiva, cabe ao juiz não decretar prisão preventiva. E se ele não acolhe a concordar? decisão do MP. Oi, Heloísa. Ele acolhe a decisão do MP. Exatamente, ele não faz nada. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser provocado pelas Entendi. partes. Dentro do sistema acusatório, ele precisa ser provocado. Ele não pode simplesmente... ele não pode tomar iniciativa. Caso ele tome a iniciativa, ele vai estar mostrando que ele Professor. é parcial. Pode Professor, falar, no Gleice. cível tem a questão do extra petita, ultra petita, que é quando ele ultrapassa daquilo que pede, que não foi pedido, ou algo a mais. No penal também tem isso? Então, na verdade, isso daí é uma questão mais do cível, mas no penal é parecido. É parecido, mas não é igual, tá certo, Gleice? Então, o que Ok. acontece? No penal, o juiz ele não pode ter a iniciativa no processo. Por quê? Porque um processo penal democrático, um processo penal acusatório, o juiz ele está equidistante das partes. O juiz é aquele, como eu sempre digo para vocês, juiz bom é juiz que não torce para o Corinthians. É juiz que não apita jogo do Corinthians. A professora já começou logo cedo, né? Vamos parar, hein? Professor, então, o caso do Alexandre de Moraes é um caso típico que ele, sem a provocação do Ministério Público, ele tocou o processo, mandato de prisão, busca, unilateralmente mesmo. Então, seria nesse caso, em concreto? Ricardo, o caso do Alexandre de Moraes é um ótimo exemplo. Um mau exemplo, mas ainda assim é um exemplo. Porque é um exemplo do que não se deve fazer. É exatamente o exemplo do que não se deve fazer o inquérito da fake news. Imagina só, a pessoa que é supostamente a vítima, ela também vai julgar e ela manda instruir. Né? Só falta ela defender. Né? No caso, só falta ela falar, não, também vou advogar, também vou defender aqui os acusados. Não vou aceitar, não vou habilitar nenhum advogado, eu vou acusar, defender e julgar. E investigar. Isso aí, em outros tempos, era chamado inquisidor. Tá certo? Pode falar, Heloísa. Professor, como que a pessoa, a vítima, vou fazer essa colocação, sai dessa sinuca de bico? Não tem para onde correr? Ou eu estou enganada? Tá falando no caso do inquérito das fake news?
Ou qualquer outra que seja nessa postura aí, que nem o Ricardo deu esse exemplo, para onde que essa pessoa para onde ela vai correr se já está lá no alto escalão? Fica difícil, não fica? Se já está na STF, é aquele negócio. O STF ele tem a prerrogativa de errar por último. Ou de acertar por último, né? De vez em quando eles acertam, mas de vez em quando eles erram. Eu acho até Então, que eles mais acertam do que erram, sendo bem sincero. Né? Apesar de eles errarem demais até. Mas, nesse caso, o que pode ser feito é buscar órgãos internacionais, Heloísa. O que pode tá, ser, por exemplo, buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, entendi. buscar o Tribunal Penal Internacional, dizendo que o próprio judiciário está ferindo direitos, Entendi. mas uma ação dentro das esferas judiciais brasileiras, né, uma vez que é o STF que está fazendo essa, né, vamos ter aqui o nome correto, essa barbaridade, Uhum. não tem muito o que fazer. E olha, eu, pelo jeito, eu sou mais imparcial do que muitos juízes, né? Porque vocês estão vendo, vocês sabem as minhas preferências e eu concordo que o que está sendo feito é absolutamente uma loucura. Tá, Ricardo? Tem que ter um bom senso, né? Aí é uma coisa que, senão vai contra tudo aquilo que vocês ensinam. Não, mas se a Exatamente. pessoa entra com o bonezinho da Mancha Verde, é culpado, não tem nem o que pensar, viu? O, o único. Ou da Gaviões da Fiel também, né? Gaviões da Fiel já tem que sentenciar, já tem que executar logo. Palhaçada. Professor, me diz uma coisa. Você falou assim que o juiz, se o Ministério Público falar que na situação que a pessoa não vai ter a prisão preventiva, tal, alguma das outras partes, a autoridade policial, assistente de acusação, o querelante, a depender da situação, ele pode provocar o juiz nesse sentido ou ele não tem mais o que fazer? Pode. Imagina só que o Ministério Público ele não pede a prisão preventiva do acusado, Heloísa. Isso, Só que existe um assistente de acusação habilitado. ok. Então, o assistente de acusação, inclusive a lei diz aqui, ó, deixa eu voltar lá para o artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou representação da autoridade policial. Então, pode ser que o Ministério Público ele fique inerte, ele não peça a prisão preventiva. E não tem problema, desde que do juiz decretar, desde que seja requerido ou pela autoridade policial ou pelo assistente de acusação. Então, pode ser que o Ministério Público ele não requeira a prisão preventiva, mas outra parte a requeira, certo? Um assistente de acusação ou o próprio delegado de polícia. Inclusive, pode ser que o delegado de polícia e que o Ministério Público, eles discordem, inclusive. Pode ser que o delegado peça a prisão preventiva, o Ministério Público seja contrário, e pode ser que o promotor, que o delegado seja contrário a uma prisão preventiva, o Ministério Público seja a favor. Isso daí é absolutamente plausível de se acontecer, e tendo o delegado de polícia ou o assistente de acusação requerido a prisão preventiva, Heloísa, o juiz pode decretar. O que ele não pode decretar, a prisão preventiva, é se ninguém tiver pedido. Certo? É o prazer dele, ok. Ele não pode fazer o que a gente chama de decretar a prisão preventiva de ofício, ex ofício. Tá ótimo. Obrigada, certo? professor. Porque senão ele já está mostrando a imparcialidade dele. Imagina só, a pessoa que te acusa quer te condenar menos do que quem vai te julgar. Fica estranho, né? Eu perguntei porque eu achei que a partir do momento que o MP falou, não, ele não vai pedir, que nenhum dos outros poderiam se insurgir e fazer essa colocação. Podem, sem problema nenhum, Heloísa. Perfeito. As outras partes podem. Seu pensamento está perfeito. Tá ótimo, obrigada. Vamos seguir? Mais alguma pergunta? Vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar, eu estava esquecendo, fui lá para o slide e esqueci de compartilhar com vocês. Então, a gente já viu que quem tem autoridade, quem pode requerer, quem tem legitimidade para requerer,
é o Ministério Público, a autoridade policial, assistente de acusação ou querelante. E quem tem legitimidade para decretar? Quem pode decretar a prisão preventiva, pessoal? Quem pode determinar o cerceamento da liberdade de um cidadão? Qual é o único poder que pode fazer isso? Que tem essa prerrogativa de cercear a liberdade do cidadão? O judiciário, né? Oi? O judiciário. Judiciário. Na pessoa Então, exatamente, Heloísa. Então, somente quem pode decretar a prisão preventiva é o judiciário. Ele não pode agir de ofício, mas a pedido das partes, ele pode sim decretar a prisão preventiva sem nenhum problema. Aliás, desde que estejam presentes os requisitos, né? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui nas questões mais técnicas. Quais são os pressupostos para decretar uma prisão preventiva? O primeiro pressuposto é a prova de existência de um crime. E daí eu vou usar com vocês o conceito analítico de crime. Que o crime, aliás, qual é o conceito analítico de crime? Vocês devem lembrar disso aí. Vamos lá. O que é o crime? Conceito analítico, quem pode me ajudar? O que é crime? É um Eu fato acho que atípico, é um fato típico, antijurídico e culpável. Perfeito, Adicleia. Exatamente, é um fato típico, antijurídico e culpável. O típico, previsto em lei. Antijurídico, que é sinônimo de lícito. E culpável, que a pessoa tinha capacidade para se definir de acordo com a ilicitude do fato. Ela era imputável e tinha potencial consciência da ilicitude, certo? Isso significa que, para decretar a prisão preventiva, não basta, como alguns autores dizem, que exista apenas a tipicidade. E daí, eu vou dar um exemplo aqui, bem absurdo, para vocês verem como, estando apenas a tipicidade presente, seria inviável a decretação de uma prisão preventiva. Então, imaginem só que um policial, ele prende um suspeito em flagrante, certo? Ele prende um suspeito não, um bandido em flagrante. Afinal, se ele está prendendo em flagrante, a pessoa está cometendo um crime, correto? O policial que prende a pessoa em flagrante, ela pratica um fato típico? Se a gente for analisar somente a tipicidade, ela comete um fato típico? O que vocês acham? Sim, O que ela comete? Qual o crime que ela cometeria? Qual o fato típico que ela cometeria? ela. Esqueci, mas ele estaria. Quando a gente tira a liberdade de alguém, o que a gente faz? Isso, Se eu- privação da liberdade. Só que ele estaria exercendo no exercício do direito legal, alguma coisa assim? Não, na verdade, estrito cumprimento do dever legal, Natália, mas Isso. exatamente. Então, olha só, o policial que ele prende alguém, se a gente for analisar somente a tipicidade, teríamos que enquadrar esse policial no crime de sequestro, certo? Agora, qualquer um que defenda que o policial que prenda uma pessoa em flagrante deve ser enquadrado no crime de sequestro, tá doido. Né? Alguém vai falar aqui que o policial que prende alguém pratica sequestro? Obviamente que não. Por quê? Porque ele está abarcado por uma excludente de ilicitude, certo? Essa excludente de ilicitude é estrito cumprimento do dever legal. Ele está cumprindo um dever, inclusive, caso o policial veja um flagrante e não atue, aí sim ele está cometendo um crime, certo? Ele tem o dever funcional de atuar quando ele vê um crime. Então,
nessa perspectiva, se alguém falar, olha, o policial que prende o sujeito tem que ser preso por flagrante e depois pedir a liberdade provisória para o juiz, se alguém falar isso para vocês, tá meio doido. Agora, me diz uma coisa, por que que algumas pessoas dizem que o delegado não deve verificar somente a tipicidade e não uma causa excludente de licitude? A pessoa que fala isso para a legítima defesa também está falando que, olha, o policial que prende o sujeito tem que ser preso por sequestro e depois o juiz vai ver se vai soltar ou não. Agora imagina que bizarro chegar na audiência de custódia, o sujeito que foi preso junto com o policial, os dois na audiência de custódia, e daí perguntam para o policial, o que você fez para estar aqui algemado? Ah, eu prendi ele porque ele estava cometendo um crime, porque ele estava roubando. E você, por que está aqui? Ah, eu estou aqui porque ele me prendeu porque eu estava roubando. Imagina a cena maluca. Né? É cena de filme de comédia pastelão. Então, por que no caso de estado de necessidade ou de legítima defesa, não é tratado como da mesma forma que estrito cumprimento do dever legal? Isso daí é uma incoerência de alguns autores. Então, quando a gente está falando em prisão preventiva, da mesma forma que o juiz não pode decretar prisão preventiva de um policial que prende um sujeito em flagrante, por quê? Porque esse fato não constitui crime, da mesma forma, a pessoa que agiu em decorrência de legítima defesa ou estado de necessidade também não pode ser presa. Por quê? Porque esse fato não constitui crime. Entenderam? Certo? Então, pessoal, quando se vai analisar se a prisão preventiva é possível, deve existir o fato típico, ilícito e culpável, e não apenas a tipicidade, como alguns autores dizem. Correto? Seguindo aqui. Opa, cadê? Procurando aqui o slide. Seguindo. Além da prova da existência de um crime, deve haver indícios suficientes de autoria. Indício suficiente não é indícios, leves indícios de autoria. São indícios de autoria capazes de ensejar, de justificar uma prisão preventiva. São indícios maiores do que são indícios em que realmente demonstre que há uma elevada probabilidade de que seria aquela pessoa que aquela pessoa cometeu o delito, sendo que é necessário que haja prova de que aquele delito foi cometido. Além disso, é necessário que o crime seja doloso e possua pena máxima superior a 4 anos de prisão. Somente crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos de prisão, são passíveis de prisão preventiva. E se o crime for culposo, professor, pode ter prisão preventiva? Não, não pode. Existe exceção? Sim, a exceção se refere às penas superiores a 4 anos. É possível que, em caso de violência doméstica contra mulher, idoso, criança e adolescente e deficiente físico-mental, é possível que seja decretada a prisão preventiva, mesmo que a pena máxima do crime seja inferior a 4 anos, certo? Isso é para que se garanta a aplicação das medidas protetivas de urgência, em especial as medidas protetivas de urgência da Maria da Penha. Imagina só que a vítima esteja sofrendo violência doméstica e em decorrência e você não prende o acusado. Esse acusado muitas vezes vai voltar a agredir, porque moram na mesma casa, certo? Então, nesse caso, é preciso, muitas vezes, que mesmo para penas inferiores a 4 anos, a pena
a, é, que a medida cautelar, prisão preventiva, pode ser aplicada mesmo para penas inferiores a 4 anos. E, aliás, quais são os fundamentos para a aplicação da prisão preventiva? Primeiro fundamento é garantia da ordem pública e econômica. Isso significa grande probabilidade de reiteração criminosa, uma probabilidade alta de que haja elementos que façam concluir que a pessoa pode voltar a cometer crimes. Por exemplo, a pessoa possui péssimos antecedentes, reincidente específica, multireincidente. Então, tudo indica que ela pode voltar a praticar crimes. E se a pessoa é primária, pode ser decretada a prisão preventiva? Sim ou não? O que vocês acham? Com base na garantia da ordem pública, obviamente. Eu acho que sim, professor. Certo, eu também acho que sim. Imagine só, Ricardo, uma pessoa que seja suspeita de ser um serial killer. Ele está sendo investigado pela morte de 30 pessoas. Apesar dele nunca ter sido condenado, das investigações terem acabado de levar a esse processo, a prisão dessa pessoa, a identificação dessa pessoa, por ele ser o principal suspeito de matar 30 pessoas, é possível que a pena que a prisão preventiva seja decretada, mesmo que ele seja primário. Por quê? Porque existe uma alta probabilidade de reiteração criminosa. Agora, se a pessoa basear somente na gravidade do crime, não é correto. O juiz que se baseia somente na gravidade e abstrato do delito, ele não está tomando uma decisão judicialmente adequada, que não se coaduna com um sistema jurídico democrático, certo? O segundo fundamento é a conveniência da instrução criminal. O que se entende por conveniência da instrução criminal? É o bom andamento, o andamento adequado do processo. Então, por exemplo, a pessoa ela não pode estar destruindo provas, né, ou estar tentando destruir provas, ameaçar testemunhas. Se, de alguma forma, ela estiver atuando dessa forma, desse modo, o juiz pode decretar a prisão preventiva. E o terceiro requisito é para assegurar a aplicação da lei penal. Imagina que a pessoa está tentando fugir do país, tá? Comprou uma passagem só de ida para Pasárgada, certo? Imagine só, eu não sei nem. Pasárgada que existia lá nas poesias do Antônio Bandeira. Nossa, Antônio Bandeira não, Manuel Bandeira. Estou confundindo o ator com o escritor. Do Manuel Bandeira, está com passagem só de ida, porque lá ele é amigo do rei. Nesse caso, como ele está com uma passagem só de ida e não pretende voltar de Pasárgada, é possível sim que o juiz decrete a prisão preventiva desse acusado. Aliás, voltando um pouquinho, vocês sabem por que a prisão preventiva só pode ser decretada para delitos cuja pena máxima seja superior a 4 anos? Hein, pessoal, vocês sabem por quê? Alguém tem alguma ideia? E aí, Ricardo? Pela ordem social, alguma coisa assim nesse sentido? Não, não é isso. Deixa eu explicar, vamos lá. De 1 dia a 4 anos, qual é o regime prisional que deve ser aplicado pelo Código Penal? Se a pessoa for condenada de 1 dia até 4 anos, qual é o regime prisional que deve ser aplicado a essa pessoa? Aberto ou semiaberto? Aberto. O regime semiaberto é de 4 a 8. Certo? Então, sendo o regime aberto
o mais adequado seria desproporcional aplicar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, caso a pessoa, caso venha a ser condenado, seja aplicada uma pena em que o regime prisional será mais benéfico do que a própria medida cautelar. Lembrando que a prisão preventiva, ela é equiparada ao regime fechado, tá certo? Então, o motivo de penas menores do que 4 anos não poder ser aplicada medidas prisão preventiva para penas menores do que 4 anos é justamente porque, caso a pessoa seja condenada a uma pena menor do que 4 anos, ela fará jus ao regime aberto, inclusive com possibilidade de substituição de pena restritiva de liberdades, de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Correto? Então, seguindo. E qual é o prazo para prisão preventiva que a gente já tratou aqui? Não existe prazo para prisão preventiva. Não existe. Porém, o legislador, acertadamente, né, o ideal seria, obviamente, que ele tivesse efetivamente determinado um prazo, porém, o legislador ele já apresentou um avanço aqui, já apresentou algo melhor. Então, hoje, o juiz que deseje, o juiz que aplique uma prisão preventiva, ele, de 90 em 90 dias, ele necessita justificar o motivo da prisão preventiva, porque é necessária a continuidade dessa prisão, correto? Então, caso ele não faça isso, a prisão deve ser revogada. Certo? Seguindo. Inclusive, a questão de 90 dias foi estabelecida pelo pacote anticrime. Professor, Pode falar. quando um primário é pego transportando 18 quilos de droga, qual que é o procedimento? Qual é o procedimento correto ou qual é o procedimento que é adotado via de regra no judiciário? A polícia prende uma pessoa que é primária, tem uma boa conduta, transportando 18 quilos de droga. Ela é presa, tem prisão preventiva, como é que funciona nesse caso? Tá, vamos lá. Então, imagina só que uma pessoa é presa transportando 18 quilos de droga. Se a pessoa é primária, Neuza, o correto, segundo a lei, né, com essas poucas informações, se não houver nenhum outro indício de que a pessoa tem alguma ligação com uma organização criminosa ou tenha envolvimento com o crime, nesse caso, eu entendo que o correto seria decretar a liberdade provisória, ainda que seja aplicada alguma medida cautelar. Isso é o que o direito diz, tá certo? Isso é o que a interpretação jurídica do Código de Processo Penal diz. Agora, o que acontece de fato, na realidade, dificilmente uma pessoa que transporta 18 quilos de droga, um juiz vai dar liberdade provisória para ele. Provavelmente a pessoa vai ficar presa preventivamente. Tá certo, Neuza? Se você me falar, mas a teoria e prática, nesse momento, elas se separam. Sim, se separam. Infelizmente, a teoria e prática se separam. Inclusive, esse é um dos grandes problemas que a gente tem no mundo jurídico do Brasil hoje. Porque tem um monte de juiz, um monte de desembargador, um monte de ministro que acha que não precisa da teoria para atuar. Obrigada. Nada, Neuza. Mas tem aquele negócio, como eles vão justificar, daí eu já não sei. Tá certo?
Vamos lá, seguindo. Pessoal, alguém sabe quando está o jogo do São Paulo? São Paulo está jogando contra o Atlético Mineiro hoje, né? Eu acho que o Luciano Ronaldo está Cadê a em outra campo. Ná? Acho que é a Nathalie. Se tivesse manifesto, deve saber. A Nathalie sabe? Patrícia. Professor, 0-0. 0-0? Calma aí, 0-0 ou 1-0, Diana? Ó, isso daí é importante, vai cair na prova. A Diana está falando que é 1-0 para o São Paulo, Diana. Depois vocês mandam aqui no. É Pô, legal. 1-0 para o São Paulo agora, professor. Pô, bom saber, gostei. Ponto positivo para toda a sala. Por favor, não, só para quem é São Paulino só, os corintianos não. Depois vocês me falam aqui gol de quem que foi, tá certo? Estou curioso para saber. E vamos falar aqui das demais. Professor, gol do Luciano aos 29 minutos. Do Luciano Ronaldo, show de bola. Neuzinho, é brincadeira, hein, Neuzinho? Dá um tempo, hein? Tá parecendo o Paulo Kim, pô. Ih, tava impedido? Não acredito que estava impedido. Foi anulado, então. Então vamos seguir aqui, que a nossa aula deve estar melhor do que o jogo. Mais importante. Ó o recalque, Lô, ó o recalque. Ó, menina, fica quieta, hein? Vamos seguir aqui. Vamos falar um pouquinho das outras medidas cautelares. Aliás, as outras medidas cautelares, elas são preferíveis. É preferível adotar alguma dessas medidas cautelares do que a prisão preventiva, tá certo? A prisão preventiva, ela é a última medida cautelar que deve ser aplicada, né, somente se não bastarem as demais medidas cautelares. Então, a primeira é o comparecimento periódico em juízo. A pessoa ela vai comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, falar que está trabalhando, para mostrar que não está tentando fugir, que mora no mesmo lugar. E essa é a primeira medida cautelar. A segunda medida cautelar, a proibição de acesso à frequência a determinados lugares. Então, imaginem só, pessoal, imagina que a pessoa ela já foi presa 2 ou 3 vezes por dirigir embriagada. Daí o juiz fala assim, ó, toda hora que esse cara bate aqui na porta, porque saiu do bar, saiu do boteco, mais louco do que o Batman, certo? E daí tá dirigindo embriagado. O que esse juiz pode fazer? Olha, não vai proibir a pessoa de frequentar bares e casas noturnas. Por quê? Porque muitas vezes a prisão preventiva não seria a medida mais adequada, porém, porém, a proibição de frequentar bares e casas noturnas já atinge o seu objetivo, que é que a pessoa não beba e dirija. Também pode ser adotada a proibição de contato com pessoa determinada, inclusive com a vítima, com testemunhas. Pode ser adotada a proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão de função pública ou de atividade econômico-financeira, inclusive como foi feito com o governador do Rio de Janeiro, que ele foi suspenso das funções públicas durante um inquérito policial, certo? A questão política aí, daí eu já não sei, não posso dizer se a decisão foi a mais correta ou não, porque eu não conheço, de fato, os autos com mais detalhes, mas a suspensão de função pública, inclusive, é muito comum a policiais que estão sendo processados ou investigados por questões relacionadas à atividade policial mesmo. Imagine só que um policial está sendo investigado por participar de algum grupo de extermínio. Nesse caso, é relativamente comum que o juiz afaste das atividades de patrulha, que esse policial tenha que ficar interno no batalhão e não possa portar a arma. Também existe a medida cautelar consistente na internação provisória,
caso haja fundada a suspeita de que o sujeito é inimputável devido à doença mental, devido a retardo mental, é possível a aplicação também de fiança. A fiança, pessoal, é uma espécie de um cheque-calção. Então, imagine só que o juiz determina que para a pessoa responder em liberdade deve pagar uma fiança. Nesse caso, fica recolhido o valor da fiança, certo? O valor da fiança fica recolhido e se a pessoa é inocentada ao final do processo, é absolvida, essa fiança retorna àquela pessoa. Se a pessoa é condenada, a fiança ela pode ser utilizada tanto para reparar o dano, quanto para o pagamento de multa, certo? É importante dizer que nos crimes inafiançáveis, não é possível que a pessoa ela tem direito à liberdade provisória, sim. Não é porque o crime é inafiançável que não é cabível liberdade provisória. A questão é que a fiança não pode ser aplicada. Além disso, existe o monitoramento eletrônico, que a gente conhece aqui como tornozeleira eletrônica. E professor, pode falar. Isso daí é aquele negócio que os corintianos costumam usar, né? A tornozeleira eletrônica é exatamente isso, né? Se você for eu acho que para assistir jogo lá na Arena Gambá, o pessoal, inclusive, ganha meia, não ganha? É que eu sempre vejo quem está usando isso está com uma camisa aí preta, branca listrada. Oi, Heloísa. Nelsinho, fica quieto. Estava quieto até agora, por que você não continua quietinho? Mas é isso mesmo, Nelson, é exatamente isso. A tornozeleira eletrônica, você já matou a pau. Isso daí é para saber onde a pessoa está, né? Para ver se ela não vai fugir. Que a tornozeleira eletrônica geralmente é usada para isso. E a última medida cautelar é a proibição de se ausentar do país, né? Geralmente com o recolhimento do passaporte. Vamos seguir aqui. E vamos falar um pouquinho sobre a liberdade provisória, pessoal. Aliás, esse é o tema da nossa peça de hoje. No caso de liberdade provisória, o acusado que foi preso, ele pode retornar à prisão. O acusado que ele é preso e colocado em liberdade provisória, ele pode retornar à prisão caso ele descumpra as condições impostas. Então, imagine só que a pessoa seja colocada em liberdade provisória e o juiz determine a aplicação de alguma medida cautelar, tal como a proibição de se ausentar da comarca, ou se não, o uso de tornozeleira eletrônica, e a pessoa retire a tornozeleira eletrônica ou saia da cidade sem avisar previamente ao juízo. Nesse caso, o juiz ele pode determinar a prisão preventiva da pessoa, correto? A pessoa volta para o status anterior. Da mesma forma que somente o juiz pode determinar que a pessoa seja presa, pode determinar a prisão preventiva, também somente o juiz pode conceder a liberdade provisória, certo? Sendo que todos os casos de vedação de liberdade provisória são absolutamente inconstitucionais. Por quê? Porque contrariam o princípio da presunção de inocência. Então, sempre que houver algum dispositivo legal que vede a liberdade provisória, esse dispositivo legal é inconstitucional, pois a Constituição prevê que somente poderá ser considerada culpada a pessoa que for condenada com sentença transitada em julgado. E uma questão importante, aliás, importante entre aspas, né? Porque vamos ser sinceros, quando lá atrás eu falei, olha, para você
decretada uma prisão preventiva, é necessário um fato típico, antijurídico e culpável. Mas o legislador, né, até por conta desses doutrinadores que não interpretam o direito de forma ampla, de uma forma coerente, ele teve que dizer que a liberdade provisória é obrigatória caso exista uma excludente de ilicitude, tá certo? Pessoal, alguma pergunta até agora? Ou não? Minha tranquilo. Tirando essa fala aí de corintiana aí, o resto tá tudo tranquilo. Tirando a fala de corintiano, tudo certo. Tá tudo jóia. Beleza. Vamos lá, então. Minha irmã, ela tá aqui mostrando minha cachorra aqui. Minha cachorra tá fazendo pose. Que raça que é a sua cachorra? Uma vira-lata. Traz ela aqui. Esse é eu adoro carinho animal. Olha só a cara da cachorra. Ah, que coisa mais bonita. Qual é o nome dela? Amora. Amora? Amora. Oh, que lindeza. Né, Amorinha disse? Essas aí são as que mais são carinhosas. Ah, essas daí eu tenho duas aqui. Tem a Amora e a Chica. A Chica tá por aqui. Tá dando tchau. Daí ela veio aqui me mostrar a cachorra. Vamos lá. Então tá tudo certo. Inclusive a questão do Corinthians, né, Heloísa? Não, essa aí não. Você não pode. Não pode. Isso aí é jogo sujo. Pessoal, as aulas lúdicas são sempre as mais marcantes. As aulas o quê? Lúdicas, com os exemplos reais da vida, são mais marcantes. Sim. Não, senhor. Fazia tempo que você não mexia com a gente, hein? Pode parar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Opa, deixa eu compartilhar, que se não compartilhar, vocês não veem. Então, agora a gente vai falar da estrutura aqui da liberdade provisória, pessoal. Primeira coisa é a fundamentação legal. A liberdade provisória, ela possui o fundamento no artigo 321 do Código de Processo Penal. E é importante a gente dizer que ela é cabível a qualquer momento do inquérito ou do processo, desde que o acusado seja preso, ou esteja com mandado de prisão expedido. O juiz competente é o juiz da comarca em que o crime ocorreu e, consequentemente, o juiz da comarca em que a pessoa é acusada, em que tramita o processo penal. O prazo para requerer a liberdade provisória é indeterminado. Então, a qualquer momento, ela pode ser pedida. Quais são as teses que geralmente são utilizadas para pedir a liberdade provisória? Primeiro, a ausência dos motivos que justifiquem a prisão preventiva, a ausência não estarem presentes o risco à ordem pública e econômica, o risco à instrução processual ou o risco à aplicação à lei penal. Ou seja, não há elementos nos autos capazes de demonstrar que a pessoa que a pessoa possa cometer novos crimes, que não há elementos que ela possa, que indiquem que ela vá fugir, ou não há elementos que indiquem que ela possa destruir provas ou ameaçar testemunhas. Além disso, quando a gente fala de liberdade provisória, em geral, a gente também trata da presunção de inocência, em que a pessoa só pode ser mantida em cárcere depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, caso os requisitos do artigo 312 não estejam presentes. E, em terceiro lugar, a questão da proporcionalidade. A prisão preventiva ela somente será cabível se ela for proporcional ao delito imputado. Certo? E vamos ver aqui qual é o formato, né, como é a peça que trata da liberdade provisória.
Então, a primeira questão é o endereçamento, que é para o excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de... Damos um espaçamento de 5 linhas, daí o cliente, né, o nome do cliente, já qualificado na presente ação penal, e respeitosamente por seu advogado, a presença de Vossa Excelência, requerer liberdade provisória com fulcro no artigo 221 do CPP pelos fatos e direitos a seguir expostos. Professor, artigo 5º, inciso 66, também pode ser citado, né? Também pode ser citado, Ricardo. Tá certo? Daí colocamos dos fatos, do direito e do pedido. Lembrando que, ao final, deve ser requerida a expedição de alvará de soltura, tá certo? Pessoal, nossa, hoje, o que aconteceu que vocês estão tão quietinhos hoje? Que hoje a aula foi super rápida. Fome, sono. Fome, sono? Professor, aqui no meu manual está falando 310, inciso 3º do CPP. Alterou alguma coisa? Vamos ver aqui o 310, inciso 3º. Teve bastante alteração nisso aqui. É por conta da audiência de costume? Não. Isso daí, o que acontece? Mudou, sim. Quando é o seu manual? Qual é o ano? É agora, é 2020. É o que o senhor falou no começo da aula para a gente comprar. O do Junqueira? É. Tá já de 2000. Ele não está atualizado de acordo com o pacote anticrime, Ricardo? E eu acho que aborda a teoria prática, modelos... Que é o último, é a 15ª edição. Vê a data de revisão lá no começo, de fechamento da edição. Edição 2020. E o fechamento da edição. Saraiva. Volume 2, doutora Saraiva, 2020, biografia. Porque você falou artigo 310, parágrafo 3º? Isso, é inciso 3º. Ah, inciso 3º. Então, é que, no caso, no inciso 3º, ele trata da audiência de custódia, tá certo, Ricardo? De acordo com a nova redação do... De acordo com a nova redação trazida pelo pacote anticrime. Eu vou até ler para você aqui, ó. Que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, após a realização de prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Nessa doença, o juiz deverá, fundamentadamente, no inciso 1, relaxar a prisão ilegal, no inciso 2, converter a prisão em flagrante preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou, inciso 3º, conceder a liberdade provisória com sem fiança. Nesse caso, ele estava falando especificamente da audiência de custódia, Ricardo. Então... O fechamento da edição desse livro, professor, foi em outubro de 2019. Estou vendo aqui. Então é isso. O mesmo livro. Então é isso, porque foi aprovado, salvo engano, em dezembro de 2019, o pacote anticrime, foi aprovado em tempo recorde. Ninguém estava esperando que aprovasse tão rápido. A gente estava esperando que fosse aprovar agora que na melhor das hipóteses, fosse aprovar no início de 2020. Então deve ser por isso, Ricardo. Tá certo? Eu vou até ver com o... Vou ver com o Gustavo se existe... É da Saraiva o livro, né? Então, se existe na Saraiva alguma previsão, se existe na Saraiva algum material complementar para baixar na internet, tá certo? Tá certo, professor. E daí eu posto para vocês. Ok. Pessoal, perguntas? Professor, Diga. só para o seu conhecimento,
Cancelaram o gol do São Paulo e o Atlético já está em 2-0. Ah, você está brincando? Meu Deus. Lamentável, viu? Lamentável. Que coisa horrível, né? Neuzinha, não tem o que você fazer. nem São Paulina você é? Você, hein, menina? Eu gosto do São Paulo, meu neto torce para o São Paulo. Isso aí, então tamo junto, tá. Nelson. Se o Neto for de São Paulo, tem que ser São Paulino mesmo. Ah, tá. Valeu. Eu virei São Paulino por causa do meu avô, inclusive. Eu não entendi, professor. Eu virei São Paulino por causa do meu avô, inclusive. Meu avô que me influenciou, me levou para... Na verdade, eu sou palmeirense, mas o São Paulo jogando, eu torço para o São Paulo porque meu genro e meu neto é São Paulino. A ideia tem que deixar o neto ficar feliz. Agora, quando ele joga para o Palmeiras, eu torço para o Palmeiras. Sinto muito. Tá certo. Isso mesmo. Pessoal, perguntas, sugestões, comentários, vamos lá. Depois dessa notícia horrível que o São Paulo tá empatado, tá perdendo, aliás. Então, pessoal, tudo certo? Tudo. Tudo certo, professor. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês. Se não, nossa, mas terminou muito cedo a aula. A aula da manhã a gente teve uma discussão enorme. Não sei como Vamos correr para foi assistir tão o rápido a jogo, aula de hoje. professor. É porque tem jogo, vamos correr, tá tudo certo. Uns vão, O Corinthians está vão jogando correr também? para secar, mas nós vamos correr para assistir. Não. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou liberar, daí vocês usem esse tempo para fazer a peça. E eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Professor, eu não tinha feito nenhuma peça por causa da segunda fase da trabalhista e agora foi adiada. Eu posso fazer as peças e colocar, não tem problema de colocar agora, nesse final de semana? A primeira, Não, segunda sem e a problema terceira? nenhum. Eu até falei com a Neuza hoje, a Neuza me ligou hoje para falar e eu não coloquei data nas peças, tá certo? Ah, então posso colocar, ok, obrigado. Tá certo? Podem ficar à vontade. Se tiver travado, vocês me avisam que eu destravo lá. Beleza? Beleza, São Paulino, tá tudo certo. Então, vou liberar vocês, meus queridos. Eu assisti o teu jogo, espero que Obrigada, reverta professor. Beleza. esse resultado, professor. Vamos torcer para reverter. Boa noite Deixar a todos. Feliz, pô. Tá certo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Beijo, abraço. Boa noite. Dá um beijo na Mora. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Bom descanso. Esse jogo do São Paulo, porque é só para mim. Esse time, o que atrapalha o time são os jogadores. É verdade, só jogam de salto alto, dona Cecília. Como? Eles só jogam de salto alto. Que nada, eles não sabem jogar. Vai ver que eles são jogadores de ping-pong e saem para jogar futebol, dá nisso. Legal. Você é das minhas, dona Cecília. Tchau, até mais. Um abração. Outro, bom descanso para dona você. Cecília. Boa noite. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, querido. Beijos e abraços. Outros.